Meus amigos, infelizmente o Palmeiras perdeu o jogo contra o Bahia e se distancia um pouco mais do Flamengo. Mas nada de terra arrasada. Se você abriu esse vídeo e espera eu meter o pau no Palmeiras, meter o pau no Abel, esquece, isso não vai acontecer. Eu tenho apenas uma crítica a fazer a um jogador específico nesse jogo do Palmeiras, que é a saída de bola do Everton, cara. Mais uma vez, o Everton sai mal do gol, se ajoelha no chute do jogador do Bahia e a gente toma um gol que, na minha opinião, na minha visão, era um gol defensável. Dava sim para o Everton defender essa bola. Mas enfim, o que eu quero explicar aqui para vocês nesse vídeo é que, dadas as circunstâncias dos jogos, dadas as circunstâncias do que a gente passou, jogos extremamente intensos contra o River Plate, há vários jogos a gente não perde no Brasileirão, o gramado horroroso do Bahia, cara, então tem muita coisa para analisar, tem um contexto gigantesco. E uma coisa engraçada, cara, é que todo time pode reclamar do gramado do Allianz Parque. E quando alguém do Palmeiras reclama de algum pasto horroroso, igual foi esse do Bahia contra o Palmeiras, se a gente reclamar, eles acham ruim. Mas eles podem fazer até campanha contra o Allianz Parque, contra o gramado sintético. É inacreditável. O Abel Ferreira reclamou do gramado do Bahia e o Rogério Ceni ficou todo ofendidinho. A gente vai ver isso daí também. Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês aqui uma análise do Veloso sobre o gol que o Everton tomou, beleza? Bora ver aqui, depois a gente analisa. Eu não gosto quando o goleiro fica de joelho quando o atacante vai finalizar. Quando o goleiro fica de joelho antes da finalização, ele não consegue mais corrigir o movimento, ele perde a impulsão, ele perde força, ele não consegue saltar, porque ele está de joelho. Como é que ele vai ter uma explosão muscular ali de joelho? Quer dizer, não tem mais a condição dele corrigir uma situação. Quando chutou para cima, ele não consegue saltar, porque ele está de joelho, sem estar em posição de saída para os lados, nem para nenhum lado. Então eu não gosto. O Everton de joelho ali, para mim, não é uma posição de defesa que o goleiro tem que se preparar para o chute. Ficou de joelho, tá certo que o Ademir bateu bem por cima dele, a bola foi lá do outro lado, mas ele de joelho ele não tem chance de reagir, né? E eu não gosto. Eu acho que o goleiro tem que reagir à ação do adversário, do atacante. E se ele fica de joelho, ou a bola bate nele ou é gol, porque ele não tem a condição de reagir. Ele já se posicionou, já parou ali na frente parecendo uma parede. Ou a bola bate na parede e volta, ou ela vai do lado e entra. Cara, se você for reparar, muitos jogos que a gente vê, tem muito lance parecido com esse daí, cara. Mas muitos lances mesmo. Quando o cara chuta, já foi falado por especialistas, quando o cara, nessa diagonal, chuta rasteiro, é mais difícil de pegar do que quando o cara chuta alto. O Everton, se tivesse ficado em pé, não tivesse dobrado o joelho. Quando eu vi o lance do gol, você percebe que antes do cara chutar, o Everton já tá se ajoelhando, cara. Antes do Ademir chutar pro gol, o Everton já dobra o joelho. Cara, não é assim, mano. Eu não sou goleiro, eu não sou especialista, mas é o óbvio. E eu acho, sinceramente, cara, que o Carlos Miguel tá fazendo uma sombra danada. A gente já é visto em vários outros jogos aí que teve algumas falhas bizarras do Everton. E claramente ele não tá com confiança nenhuma. Nenhuma, cara. O Everton não tá com confiança nenhuma. Cara, e é inacreditável. Depois que o Palmeiras contratou o Carlos Miguel, parece que ele piorou mais ainda. Ele já não tinha tanta confiança, já vinha falhando em alguns jogos. Depois que contratou o Carlos Miguel, parece que piorou. E eu já soltei um vídeo aqui, cara. Não um vídeo longo, mas em shorts. Um vídeo do Carlos Miguel no treinamento. Cara, o cara tá pegando tudo, mano. O cara tá pegando tudo no treinamento. E com certeza isso já vai abalando o mental do Everton, cara. Com toda certeza. E ajuda ainda mais ele ter essa falta de confiança. E goleiro, mano, tem que ter confiança, mano. Se você acha que atacante, centroavante, tem que ter confiança pra jogar bem, o goleiro é muito mais. Porque o goleiro tá cabível a falhas. E falhas que resultam em gols e que todo mundo vai meter o pau. Por exemplo, esse gol do Everton aí, muita gente considera como uma falha dele. Eu considero como falha, tá ligado? Eu considero como falha. Quando eu vi o lance do jogo lá, que ele dobrou o joelho, antes do cara chutar, eu já vi a bola entrando no gol, cara. Então, é visível que o Everton não tem confiança, não tá tendo aquela confiança que ele tinha. E você olha pra ele assim, parece que ele tá pesado, cara, também, sabe? Parece que ele não tem mais aquele reflexo que ele tinha, né?
Então, não sei, cara. E é fase finais aí de Libertadores, reta final de Brasileiro aí daqui uns dias. Sei não, hein, cara. Não sei se já deveria trocar o goleiro, não, hein. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Agora bora ver aqui a hipocrisia das pessoas, né, cara? O tanto que o futebol, cara, o futebol tem hora que dá um pouco de nojo, tá ligado? Porque, por exemplo, todo mundo reclama do Allianz Parque. Todo mundo fala, nem mundiar do Allianz Parque. Aí quando alguém do Palmeiras resolve reclamar um pouquinho que seja de um gramado ruim de alguém, não pode, porque não pode, que não sei o quê. Bora ver aqui a fala do Rogério Ceni. Eu acho que a cor do gramado tava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim. Porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles... Isso é mentira. A característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Cara, uma coisa que eu acho engraçado, cara, o Palmeiras é um dos times do Brasil, do Brasileirão em si, é um dos times que menos tem lesão de atletas, cara. E por incrível que pareça, o nosso gramado é sintético. E nosso time tem lesões, todo time tem, mas comparado a outros times que vivem cheio de gente no departamento médico por conta de lesão, o Palmeiras tá lá embaixo, mano. Tá lá embaixo. Não tem uns dados aqui, mas eu já vi sobre isso. Então, cara, eu acho isso uma nojeira, velho, porque todo mundo pode falar do Allianz Parque. Aí quando o Palmeiras vai jogar num pasto, a gente não pode falar nada, tem que ficar calado. Então todo mundo pode reclamar, o Palmeiras não pode, não. É inacreditável. E essa outra fala do Rogério Ceni aqui sobre o Palmeiras só faz ligação direta, eu acho que ele não anda vendo os jogos do Palmeiras, não, né? Se ele falasse isso no começo do ano, eu até poderia concordar. Mas as jogadas do Palmeiras, depois da saída do Estevão, é tudo jogada construída, irmão. Tudo jogada vinda do meio do campo pra fora. E não jogada pelas pontas, ligação direta, como ele tá falando aqui. Ele não anda vendo os últimos jogos do Palmeiras, não. Mas, enfim. Agora, bora ver aqui a fala do Abel Ferreira. Beleza? Bora ver. Devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado. Não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, tá bem? Então, cara, quando eu falei pra vocês que eu não ia ficar metendo o pau no Abel, não ia meter o pau no time por conta dessa derrota, é lógico, mano. Na minha opinião, eu deveria ter jogado um pouco melhor, ter tentado buscar o resultado, ter ganhado, eu queria que tivesse ganhado, mas eu não vou ficar metendo pau em todo mundo aqui, falando que o Abel tem que sair, não vou, cara. É a segunda derrota do Palmeiras no Brasileirão, fora de casa, que eu tô dizendo, tá ligado? Fora de casa. O Palmeiras vem de um contexto de jogos muito intensos contra o River Plate na fase das oitavas de final, das quartas de final da Libertadores. Jogos muito intensos, onde o Palmeiras avançou e tá na semifinal. Tá ligado? Jogou na Argentina, voltou pro Brasil, aí vai lá pra Bahia. Sabe? O time tá desgastado, cara. O Flamengo só não perdeu o jogo de ontem, porque o Flamengo também tá desgastado, porque por incompetência do Corinthians, mano. O Yuri Alberto, pra quem não assistiu o jogo, eu assisti, cara, a quantidade de gol que o Yuri Alberto perdeu ontem é inacreditável, mano. O Corinthians era pra ter saído com pelo menos 3-0 no primeiro tempo, cara. 3 chances claras do Yuri Alberto, ele conseguiu chutar todas em cima do goleiro. Todas, só ele e o goleiro. E as 3 vezes chuta em cima do goleiro. Inacreditável. Dominou totalmente o primeiro tempo. Sabe?
Então o Flamengo é pra ter tomado uma goleada. Erraram um pênalti, o Corinthians, entendeu? Aí, segundo tempo, aconteceu o que aconteceu, perdeu o jogo, o Flamengo ganhou. Mas, enfim, o que eu tô dizendo pra vocês aqui, levando em consideração todo o contexto do que foi a semana, de como foram os últimos jogos do Palmeiras no Brasileirão, a quantidade de jogos que tá tendo, cara, fora de casa, lá na Bahia, tá dentro do script, mano. Tá dentro do script, sabe? O jogador tem que se recuperar. O próximo jogo agora é contra o Vasco, na nossa casa. O jogador vai estar um pouco mais tranquilo em relação à questão física, vai conseguir se recuperar de uma forma melhor e a gente vai conseguir fazer o resultado e voltar ao equilíbrio no Brasileirão. Não é terra arrasada, cara. Presta atenção pra vocês verem aqui. O próximo jogo do Flamengo é contra o Cruzeiro. Os dois vão se matar. Ou eles vão empatar, ou um vai perder. Eu acho que a gente tem que torcer pro Cruzeiro vencer, pra ficar mais fácil pra nós. Por quê? Porque o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Se o Cruzeiro vencer o Flamengo no próximo jogo, vai pra 53. E o Palmeiras vencendo, vai pra 52. Só que o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, certo? E o Flamengo, perdendo para o Cruzeiro, continua com 54 pontos, com um jogo a menos que o Palmeiras, certo? O Palmeiras vai para 52 pontos, o Flamengo estaciona em 54 e o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Vencendo esse jogo que a gente tem a menos do Flamengo, a gente ultrapassa os caras. Então não é arrasada, tem que ver todo o contexto que foi o jogo. A gente tá na semifinal da Libertadores, jogos muito intensos que foi nessas últimas 2 semanas. Palmeiras jogou sem parar. Eu queria que o Palmeiras jogasse todos os dias, de 2 em 2 dias, porque eu amo ver o Palmeiras jogar, certo? Mas a gente tem que levar em consideração a questão física, mano. Não consegue manter o mesmo ímpeto todo jogo, cara. Ainda mais quando vai jogar num gramado que é um pasto. Você entende? Tem todo um contexto. Então, meus irmãos, recado pra vocês aqui. Nada de terra arrasada. Próximo jogo, apoiar o time nas redes sociais. Não vai lá encher saco do jogador. Vai lá apoiar, mostrar o apoio. Quem for no estádio, no próximo jogo da Allianz Parque contra o Vasco, mostrem apoio, cantem o tempo todo. Porque a gente tá vivaço no Brasileirão e tá vivaço na Libertadores. Não é hora de criticar o time. É hora de apoiar o time. Tá ligado? Não vamos gerar crise de jeito nenhum. Não é pra gerar crise de jeito nenhum por conta dessa derrota contra o Bahia, tá ligado? É a segunda derrota fora de casa no ano, cara. Já passou do meio do ano. E tem só 2 derrotas fora de casa. 2 derrotas fora de casa. Aí você vai ficar todo enchendo o saco. E o Bahia não é um time fraco, cara. Tá lá, tá entre os 5 na tabela do Brasileirão. Então calma, velho. Vamos calmar. Próximo jogo é fazer a nossa parte, vencer o Vasco. Secar o Flamengo, no meu entendimento, é melhor o Cruzeiro ganhar. É melhor o Cruzeiro ganhar do que empate. Mas se empatar, já tá de bom tamanho também. A gente segue vivaço no Brasileiro. Mas, meus amigos, essa obviamente é a minha opinião. E a única crítica que eu faço aqui desse jogo, de fato, é o Everton. Eu acho que já pode começar a pensar em colocar o Carlos Miguel, mano. Fase finais aí de Libertadores, reta final de Brasileirão, a gente precisa ter confiança no grupo, não pode tomar gol bobo. Parece que não foi defensável, mas foi, mano. Foi. Você viu o Veloso é um goleiro experiente, mano. Nada melhor do que ele pra poder falar. E vendo o jogo, vendo o gol, ele ajoelha antes do Ademir chutar a bola. Ele já vai caindo. Não pode, cara. Goleiro tem que ter reflexo, mano. Goleiro tem que ter reflexo. Mas essa, obviamente, é a minha opinião, beleza? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Um abraço. Avante palestra.